Olá, essa é a disciplina Geoprocessamento, sou o professor André e o tema dessa aula será Análise Espacial utilizando dados de vegetação. Na aula passada, nós começamos uns procedimentos relacionados à análise espacial e nós focamos no uso de dados de cursos hídricos. Nessa aula nós vamos ampliar essa análise através de dados de vegetação, porém, fazendo aqui uma atividade onde nós começaremos a incorporar bancos de dados gerados em aulas seguintes, de forma que a gente comece a compor um banco de dados um pouco mais complexo. Então vamos abrir o QGIS e vamos salvar o nosso projeto relacionado à aula de hoje. Então, projeto vai se chamar aula 10. Lembrando que nós vamos fazer igual na aula seguinte, na aula passada. A aula 10 vão ser os dados SAD e a aula 10 SIRGAS será o posterior. Nós queremos trabalhar com dados de vegetação, então vamos abrir aqui os dados de vegetação. Vetor NG vegetação. Aqui eu vou colocar shapefile. Cobertura vegetação 2007. Lembrando que nós temos dados mais atuais disponíveis no site onde nós vimos na aula de fonte de dados de SIG. Então está abrindo aqui o arquivo. E aí vem uma coisa muito importante, que é justamente o que nós estamos visualizando aqui. Repare que quando a gente abre esse arquivo, fica predominantemente cinza essa informação. Mas aqui também é porque ele está cinza, né? Vou colocar aqui uma cor, por exemplo, verde. Imagina que você quer colocar o verde aqui. Eu coloquei verde, vou dar um aplicar. Então repare que ele está abrindo, mesmo eu tendo colocado a cor verde, a cor predominante aqui que aparece é cinza. Por quê? Porque esse arquivo ele é composto por um polígono que tem a cor interna. Vou abrir aqui a propriedade dele para nós visualizar. Então tem aqui, ó, preenchimento. A cor de preenchimento é verde, mas ele tem um traço na cor preta. E por menor, mais fino que ele seja, esse arquivo ele é composto por, vamos ver aqui quantos. Ele é composto, vamos abrir a tabela de atributos dele. Está abrindo, é um pouco pesado porque é um arquivo grande. Então aguarde ele carregar. Então está abrindo aqui, ó, 23.000, 31.000 é bastante, muitas feições, porque é o limite do estado todo de vegetação. Então aguarde carregar aí a planilha. Então abriu aqui. Vamos ver. Ele é composto por 1.250.035 feições. Então, cada feição dessa tem uma borda. Por isso que sempre quando nós vamos representar essas vegetações, ou então outros arquivos de polígono, o ideal é que nós utilizemos sem a borda. Vou mostrar um exemplo aqui. Ó. Se eu fosse colocar do jeito que está verde, e aqui eu vou colocar linhas sólidas sem caneta. Vou aplicar, dar um OK. Repare que aqui, ó, ele já está colorindo tudo, e aqui não mais aparece aquelas linhas pretas, agora é somente verde. Então ele está mostrando tudo aqui na cor verde. Só que aqui nós não temos condições ainda de visualizar as características individuais da cobertura vegetal, porque aqui nós estamos vendo como um símbolo simples. Vamos colocar aqui categorizado e o valor, nós vamos colocar aqui, ó, a descrição. Quando a gente vem aqui classifica, vamos ver o que vai aparecer aqui. Opa, carregou.
Se o seu estiver um pouco lento, dê tempo ao computador, né? Porque a técnica não está respondendo, dê calma para ele processar. Então aqui estão todas as classes e nós vamos dar, vou tirar a água, porque a água não é vegetação. Vou tirar aqui urbanização, porque não é vegetação. E o resto eu vou deixar. Vou dar aqui um aplicar e dar um OK. Repare que agora ele já começa a aparecer com cores, justamente representando cada cor uma classe de vegetação específica. Isso para todo o estado de Minas Gerais. E quando eu clico aqui, eu já consigo visualizar as cores. Campo, campo cerrado, urbanização e assim todas elas mostrando de forma individual. Fica bem mais bonito, né? Bem atrativo. E aí nós queremos fazer a seguinte questão, nós queremos selecionar a vegetação em Unai. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos então abrir o arquivo de Unai. Só que nós vamos abrir qual arquivo? Nós vamos lá em dados gerados. Dados gerados, na aula passada, nós geramos aqui, ó, nós temos o limite Unai SAD, limite Unai Sirgas 2. Qual que nós vamos abrir? Se você tiver dúvida, você vem aqui, ó, na cobertura vegetal e veja qual é o sistema geodésico de referência dele. Aqui no caso, aqui, ó, SAD 69. Então nós vamos abrir aqui, de novo, dados gerados, aula 9. Então eu vou abrir aqui, ó, o limite Unai SAD, porque os dois devem se sobrepor, igual está aqui, ó, porque eu vou recortar o arquivo de vegetação utilizando o arquivo do limite de Unai. Então, nós vamos fazer igual fizemos na aula passada. Vou vir aqui então em vetor, geoprocessamento, recortar. Então eu vou recortar a camada de entrada, vai ser cobertura e vegetação, utilizando o limite Unai e vou salvar na pasta que nós vamos criar de hoje, aula 10, que é a nossa aula de hoje. Então vou salvar aqui, eu vou chamar então de vegetação Unai. Aqui o tipo, vamos colocar shapefile, salvar e executar. Aí ele apareceu a mensagem que a geometria é inválida. Por favor, fixar a geometria. Ah, tá. Nesse caso, nós temos que corrigir a geometria. Isso ocorre quando existem incoerências no polígono, em algum vetor, pode ter polígonos abertos, não estão fechados corretamente. Então, nesse caso, ele está sugerindo aqui que faça a fixação da geometria. Então aqui para nós fazermos a correção, nós vamos aqui em complemento e nós vamos instalar um complemento que é voltado justamente para fazer essa correção. Esse complemento se chama topologia, no meu caso que já está marcado, porque eu já utilizei em aulas passadas, mas aí eu vou fazer o seguinte, esse é um complemento que já está marcado aqui, eu vou atualizar o meu aqui no caso. No seu caso aqui, você vai marcar para fazer a instalação do complemento. Então já está aqui ok. Vou dar um close. Vou fechar. E vamos aqui, ó, verificador de topologia. Em vetor, verificador de topologia. Aqui então nós vamos avaliar esse dado. Então vamos configurar aqui primeiro regras atuais. Qual que é a camada que foi identificada que existem erros? Que é a camada cobertura vegetação 2007. Nós vamos olhar aqui, ó, não devem, deixa eu ver, sobrepor, não devem ter geometrias inválidas. Marque essa opção e adicionar a regra. E aqui nós vamos avaliar se existem geometrias inválidas. Vamos dar um OK. E vamos clicar aqui, ó, em rodar. Ele então vai rodar essa regra para o nosso dado em questão. Tá vendo que ele nem está aparecendo aqui porque é um pouco pesado, então aguarde o processamento para ele mostrar se existem ou não feições com erro de geometria.
Então ele começou a rodar aqui, né, para avaliar se tem geometrias inválidas ou não. Ele está acabando aqui o processamento. Vamos aguardar. Demora alguns minutos, né, porque é bem pesado esse processo, pelo menos no meu computador aqui. Avalie no seu, então não fique clicando ou mexendo em outras coisas ao mesmo tempo. Talvez, caso o seu processador ou a memória não seja muito boa, ele pode apresentar erros. Então aqui ele mostra que foram encontrados 88.518 erros. Então você pode ver, existem muitos erros nesses dados. Isso é interessante porque mostra uma situação muito real, que é uma situação onde você pega um dado que não foi você que gerou e, por diversas razões, ele pode ter erros. Esses erros podem ser desde de dados que foram... Vamos colocar aqui um para a gente ver aqui. Um erro. Vamos dar um zoom aqui bem pertinho para visualizar. Então aqui ó, ele está mostrando, provavelmente são polígonos com geometrias inválidas, podem ser polígonos que têm um desenho que você tem uma abertura no meio de um polígono, então um fechamento errado. Então, são várias razões. Então, isso aqui denota que nós temos que corrigir esse polígono, senão ele não vai rodar. Então, para fazer essa correção, nós vamos aqui em processar, caixa de ferramentas. Então, nós vamos vir aqui, fixar, geometria não tem, geometria, tem aqui, ó, corrigir geometria. Vamos abrir, ele pode estar aqui, ó, corrigir geometria, em geometria de vetor. Qual que é a camada de entrada que você quer corrigir? Cobertura, vegetação. Então você vai vir aqui, vai salvar na pasta de dados da aula de hoje. Então vai chamar vegetação. Esse arquivo é o vegetação UNAI? Não. Lembrando que esse arquivo aqui foi um arquivo que deu errado. Então daqui tem 1 KB só. Nós vamos colocar aqui, ó, vegetação MG corrigida. Só para ficar mais claro aqui o nosso procedimento. Vamos colocar para salvar e vamos executar. Então ele pode demorar também um pouco esse procedimento, porque da mesma forma ele vai corrigir cada feição que está errada no seu arquivo. Então aguarde esse procedimento, tenha calma, que daqui a pouquinho ele vai acabar e você vai ter o arquivo correto. Então acabou aqui o processamento, corrigiu a geometria, vamos fechar aqui, vou fechar aqui também, já que eu já visualizei. Fechei o painel. Aqui eu vou desfazer a seleção de todas as camadas, né? Já estão selecionadas. E aí nós vamos gerenciar aqui as camadas. Vamos ver aqui, nós temos aqui o arquivo de vegetação. E agora eu vou refazer aquele processo que nós estávamos fazendo naquela hora, que era o de recortar. Geoprocessamento, recortar. Camada de entrada vai ser a vegetação MG corrigida e vou cortar utilizando o limite UNAI SAD. Vamos salvar no arquivo. Aqui tem vegetação UNAI, mas é porque esse arquivo não gerou. Repare que tem 1 KB só. Nós vamos então gerar a vegetação UNAI 2. Sempre lembrando que o arquivo que tiver um número maior, quer dizer que ele é o nosso definitivo. Ah, eu devo manter isso até o final? Não. O que eu sugiro é o seguinte, você faça isso durante o processamento, vegetação 2, 3, caso você tenha erros, e no final, quando você souber qual que é o arquivo correto, você pode ir lá apagar todos os números anteriores e ficar somente com o arquivo final. Vamos executar aqui para fazer o processamento. Então ele rodou aqui. Limite UNAI, vamos
dar uma aproximar para a camada. Cadê o aqui? Aproximar para a camada. Então aqui ele está mostrando, deixa eu tirar aqui aquela verificador de topologia, desmarcar aqui, exibir erros, também estava aparecendo aqui tanto de ferramenta. E aqui agora, repare que limite UNAI, o arquivo agora ele só mostra os dados em UNAI. Aí fica muito mais fácil de visualizar. Vamos ver aqui a simbologia, vamos colocar aqui em categorizado. O campo vai ser o descrição, classificar. Pode deixar a água aqui, vou deixar a água só para nós vermos onde tem corpos d'água. Então tá aqui, vamos dar um OK. Repare que eu não fiz o que eu chamei a atenção naquela hora, né? Eu deixei a linha, como é que fica feio. Então nunca deixe o polígono, a linha do polígono. Então nós vamos fazer o seguinte. Você poderia vir aqui, ó, e clicar em cada um, Simplify, e aqui tirar a linha. Só que isso é muito trabalhoso. Você tem que fazer isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, várias vezes. Então nesse caso, o que eu sugiro? É aquilo que nós já vimos também anteriormente. Vamos voltar aqui para a categoria simples, vou dar um aplicar, ele está assim. E aqui, como está a categoria simples aqui, eu vou vir sem caneta, vou colocar sem caneta. E agora eu vou colocar categorizado, porque esse arquivo aqui está sem linha. Como ele está sem linha, quando eu adicionar todos os outros, ele vai vir já sem. Igual está aqui, ó. Repare que agora, ó, eles ficaram bonitinhos, justamente porque eu coloquei o primeiro. Então aqui eu tenho corpos d'água, tenho a vegetação, eu consigo visualizar aqui onde é campo, cerrado, vereda e por aí vai. Agora nós queremos fazer o seguinte, nós queremos fazer, na continuidade aqui da aula, nós queremos quantificar qual que é a cobertura de vegetação dentro de UNAI. Então eu quero saber qual que é a área de cobertura de vegetação e quais são as classes predominantes. Para isso nós vamos então salvar esse arquivo no arquivo nosso aula 10, Sirgas, que é onde nós vamos fazer todas as operações lá com os dados já em UTM. Antes nós vamos então reprojetar esse arquivo. Nós vamos aqui reprojetar camada, vegetação UNAI 2. Nós vamos colocar aqui, ó, o Sirgas 2000 TM Zona 23S. E eu vou salvar ele como vegetação UNAI Sirgas, aliás, desculpa, que é o que nós vamos padronizar. Sirgas. Vou executar. Close. Então eu gerei aqui. O que eu vou fazer então aqui agora? Eu vou abrir um novo projeto. Cliquei aqui e vou salvar ele. Esse novo projeto vai se chamar Projeto Aula 10. Igual o da aula anterior, vai underline Sirgas. E nesse projeto eu vou abrir o arquivo que nós acabamos de gerar, que é o arquivo limite UNAI Sirgas. Não, vegetação, estou na aula 9, aula 10. Vegetação UNAI Sirgas. Então está aqui, aplicou, close. Vou tirar essa linha, eu vou tirar essas linhas aqui que não fica interessante. Sem caneta. Categorizado. Descrição. Então tá aqui, ó. Então nós vamos também abrir aqui o limite de UNAI. Vamos abrir o limite UNAI, imaginamos na aula passada, limite UNAI Sirgas 2. Aplicar, close. Vou colocar aqui um preenchimento transparente para eu visualizar o fundo. Então tá aqui, eu estou vendo o limite de UNAI com a vegetação. Eu quero saber agora qual é a classe, qual é a área de cada classe. Quando eu venho na tabela de atributos aqui do meu arquivo, eu tenho 19.238 feições. Nós vimos na aula passada que se eu quantificar a área aqui agora, eu vou ter que ficar somando. Então o que nós podemos fazer aqui é dissolver essa informação. Então eu vou vir aqui
dissolver, vegetação Unai. Qual que é o campo? Nós vamos o campo descrição. Por quê? Porque nesse campo descrição, que é o que eu quero que fique, ao invés de aparecer aqui 2 cerrados, 3 cerrados, eu quero que apareça somente uma linha para cerrado, uma linha para campo cerrado e assim para cada um dos arquivos. Então vou executar, vamos aguardar o processamento e aí nós vamos ter condições de calcular a área com muita facilidade. Então ele gerou o arquivo, ele gera o nome como dissolvido, mas aqui ele mostra, quando vem na propriedade dele aqui, nas informações, ele mostra que, cadê o nome dele aqui? Ixi, eu tô achando que deixa eu ver aqui. Um erro que eu fiz aqui, eu salvei ele dentro da memória. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou remover, porque eu não fiz o que eu sempre chamo a atenção. Nós vamos aqui em processamento, dissolver, limite Unai. Ah, foi aqui que eu vacilei, ó. Eu esqueci esse detalhe. Não, de novo, senhor. Eu vou dissolver o vegetação Unai, vou dissolver a camada descrição e eu vou voltar aqui e vou salvar na aula 10 vegetação Unai Sirgas, vou colocar aqui underline, diz, para eu saber que é o arquivo dissolvido. Agora sim eu vou executar. E aí ele vai ter o arquivo correto. É interessante porque sempre quando for gerar um arquivo, um processamento, sempre tem que colocar no output qual que é o local que você está salvando. E você vai ter o nome do arquivo, senão ele fica lá num arquivo temporário. Então está aqui a vegetação Unai Sirgas diz, que é o arquivo dissolvido. Se eu vier na propriedades dele aqui na tabela de tributos, então eu tenho somente as 9 linhas. Agora sim nós vamos calcular a área de cada um. A área em hectare, nós já aprendemos isso na aula passada. Número real, 2 casas decimais é o suficiente. A área, e aí eu vou colocar aqui, ó, dividido por 10.000, que é em área. Coloco, ok? Então eu tenho aqui, ó, em hectares. Então eu tenho que veredas, 8.156 hectares. Vou colocar aqui para ficar do maior para o menor. O maior é o Cerrado, como já era de se esperar, com uma área de 120.211 hectares, seguido de campo e assim sucessivamente. A corpos d'água aqui, nós temos 2.468 hectares. Então, nós temos condições aqui de ter uma noção. Vou salvar aqui esse processamento. Nós temos condições de saber aqui qual que é a área da classe predominante em Unai. Depois, no final dessa aula, você vai refazer todos os processamentos utilizando o seu município. Uma outra coisa interessante que nós podemos fazer é saber, por exemplo, qual que é o estado atual de conservação das... Deixa eu desfazer aqui as seleções. Qual que é o estado atual de conservação das áreas de preservação permanente, de corpos d'água, por exemplo, de cursos hídricos. Na aula passada nós geramos as APPs de rio. Então nós vamos quantificar aqui agora. Imagine que você está numa situação onde a pessoa te pergunta, olha, suponha que você queira saber qual é o atual uso do solo nas áreas de APP de rios em Unai. Qual que é o predomínio? Qual que é a classe predominante? Tem mais vegetação, menos vegetação? Se existe mais vegetação, qual que é o tipo de cobertura vegetal? Tem muita área considerada de urbanização, muita área de eucalipto e assim em diante. Para nós fazermos isso, nós podemos utilizar então o arquivo que nós geramos na aula passada. Vamos abrir aqui então, aula 9, o arquivo app hidro. Vou abrir esse hidro 3. Então nós temos aqui o arquivo, vou colocar as classes de vegetação. Vou tirar a cor. Categorizado. Descrição. Então nós temos aqui
Vou dar um zoom aqui mais próximo. Eu vou tirar um pouco essas ferramentas aqui, que ficam ocupando muito espaço, esse SP aqui. Eu já vou passar aqui para cima, ó, já reduz um pouquinho, já ganho espaço, né? Então, vamos lá. Esse editor também, cadê? Opa. Smart Map, pode tirar, não vou usar. Digitalização avançada, também não vai precisar agora. Beleza, ó, já reduziu um espacinho. Vamos dar um zoom aqui para visualizar. Vamos ver nesse meio aqui, ó. Então aqui eu tenho, por exemplo, app. Vou colocar aqui transparência para visualizarmos o fundo. Vou colocar uma linha mais grossa. Então aqui nós estamos vendo essa linha aqui, mostra a app de Rio. E aqui eu consigo visualizar o uso que tem no interior dela. Nós vemos aqui, ó, branco, aqui no caso é não classificado, não está dentro dos usos. Verde é campo. Aí vem aqui um roxo, cerrado. Aí vem aqui nada. E assim vai indo, tá vendo aqui, ó, os usos? Tem muitos lugares que não tem um uso classificado e outros que já estão classificados. Eu quero saber qual que é a porcentagem de classe de uso dentro dessa app. Como é que nós podemos fazer isso daqui? Dê uma pausa aí para você tentar fazer responder essa pergunta, para depois você visualizar o que nós fizemos. Então, o que eu vou fazer aqui, existem várias formas. O que eu vou fazer aqui nesse caso vai ser igual nós fizemos anteriormente. Eu vou vir aqui já processamento e vou recortar. Então, qual é a camada de entrada aqui? Vai ser a vegetação na Sirgas Dias, só que eu vou recortar aqui agora utilizando a app Hidro. Porque dessa forma eu vou ter somente a vegetação dentro do arquivo de app. É o mesmo que nós fizemos anteriormente, de ter somente a vegetação em Unai. Só que agora, ao invés de ser em Unai, vai ser dentro da app de rios em Unai. Então eu vou salvar aqui dentro do arquivo. Então vai chamar aqui, ó, vegetação Unai Sirgas app. E aí eu vou salvar ele aqui. Vamos aguardar o processamento. E aí acabou o processamento aqui. Vou dar um close. Então eu vou ter aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu vou dar um zoom novamente aqui em uma área qualquer para visualizar. Então eu tenho aqui, eu vou desmarcar o fundo e repare que agora eu visualizo aqui somente dentro da app. Vou colocar aqui a simbologia, linha sem caneta, categorizado, descrição. E agora aqui então eu consigo visualizar que existe informação somente dentro da app. Vou desfazer aqui, ó, repare que então fica dessa informação. Então, nós quantificamos aqui, ó, vamos ver aqui agora então qual que é o uso, a área, né, dentro de cada um. Então, relembrando, nós temos que, vou apagar essa área aqui porque ela foi gerada a partir do arquivo anterior. Vou calcular uma nova área. Área em hectare, número real, 2. Vamos ver aqui, área, por 10 mil, ok. Então, aqui ó, eu consigo visualizar que também a maior parte, o maior uso aqui no caso é de cerrado, com 5.169 hectares, seguido de floresta estacional, semidecidual montana, com 3.191 hectares, campo e assim sucessivamente. Então, são informações muito interessantes que nós conseguimos quantificar utilizando dados que foram gerados na aula passada com dados dessa aula. Agora, uma coisa que é muito importante é que nós tenhamos a noção de gerar essas informações agora em tabelas, de forma que fique claro para o leitor como que fica esse uso dentro desse local. Então, nesse caso aqui agora, é muito comum quando nós mostramos esse tipo de informação, nós informamos, olha,
tantos por cento do uso da vegetação, da cobertura de vegetação dentro do EPP é referente a cerrado, tantos por cento de vereda, quantos por cento que é de urbanização. Então essas informações nós podemos gerar aqui, mas nesse caso eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso no Excel, de forma que você pratique um pouco também o uso do Excel, já que é uma ferramenta que vai ser muito útil para a sua atividade da graduação e depois como profissional. Então vou salvar aqui. Então nós vamos abrir o Excel. Então abra o Excel, então o programa que você tiver no seu computador para essa finalidade. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Então nós temos aqui esse arquivo. Nós podemos copiar esses arquivos ou então exportá-los. Aí vai depender da situação. Nesse caso aqui, um processo muito simples que pode ser feito é o seguinte: se você vier aqui, selecionar tudo, botão direito, copiar conteúdo da célula, se você vier aqui no Excel e colar, ele vai vir somente um valor. Uma forma que você pode fazer essa alteração é o seguinte: vamos começar, ao invés de esse arquivo, vamos começar com o arquivo de vegetação de Unai. Vamos começar com ele, ao invés de ser do app. Vamos vir aqui através de tributos. Então vou colocar aqui. Através de tributos. Então tá aqui. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos vir aqui na edição. Vamos selecionar todos os valores. Então eu cliquei no 1 aqui. Simplesmente cliquei no 1, segurei e arrastei até o final. Aí pode vir aqui, ó, em copiar. E você vem aqui, ó, botão direito, colar. Aí você pode vir aqui com essa ferramenta. Ele tá lendo, calma. No meu caso aqui também está processando aqui. Vamos ver o que vai se proceder. Então vamos de novo aqui, colar, fazer aqui, ó, colei aqui. Repare que aqui, ó, eu vou selecionar tudo, vou clicar aqui em cima, vou apagar essa primeira aqui. Opa. Então tá aqui, ó. Eu tenho essas informações, tem aqui, ó, a classe. Eu vou selecionar essas aqui de cima e vou excluir, que não tem necessidade para mim. Essa sigla também eu vou excluir. Vou deixar somente a área e as classes. Aqui eu vou escrever aqui em cima, então, aqui, ó, cobertura. Vou colocar uso do solo, vegetação e uso do solo. 2 pontos, Unai. Para eu saber que esse aqui é o de Unai. Vou então colocar aqui um destaque aqui. Também eu vou colocar em negrito. Então a área em hectare. Então eu vou colocar aqui, vou selecionar aqui e vou vir aqui classificar de Z a A e expandir a seleção. Vamos de novo, classificar de A a Z. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou inserir uma linha aqui, vou de novo, para ele não considerar a primeira, classificar de A a Z. Então tá aqui. Só que aqui ele não está fazendo da ordem do maior para o menor. Por quê? Provavelmente porque tem esses pontos aqui, tá vendo? 22.79 e ele lê como vírgula. Então eu vou selecionar tudo aqui, localizar, substituir. Localizar ponto, substituir por vírgula. Você escreve aqui e eu vou substituir tudo. Ok, fechar. Então vamos tentar de novo aqui, selecionei tudo, do menor para o maior. Repare que agora até mudou aqui, ao invés de ser de Ásia, nem estava escrito aqui, eu que não vi, do maior para o menor. Vamos classificar, agora está bonitinho aqui, ó, cerrado até floresta estacional semidecidual. Então nós temos aqui essa área, só que eu quero também fazer a porcentagem. Então tá aqui, vou centralizar aqui no meio. Qual que é a porcentagem? Então nós temos aqui o total. Vamos colocar aqui, ó, total. Deixa eu colocar aqui alinhado à direita para ficar mais bonito. Total
Vou vir aqui, ó. Sempre que você quiser fazer uma fórmula, uma equação no Excel, você tem que digitar igual. Digitou igual, você habilita aqui a ferramenta de funções. Nesse caso aqui, eu quero somar. Então, eu vou digitar igual, soma, vou digitar aqui soma, já aparece aqui embaixo aqui as funções que já com o nome. No caso aqui, ó, soma todos os números no intervalo de célula. Então, é essa aqui, certo? Então, eu vou clicar nela. Aí, no caso, só aperta o Tab, aperta aí a tecla Tab, que já fica bonitinho aqui, ó, soma. Então, você agora seleciona todas as células de seu interesse. Selecionou tudo, dá um Enter. Então, somou aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte também, para ficar mais fácil de visualizar, eu vou selecionar todos esses campos aqui, botão direito, formatar a célula, número, e vou colocar aqui, ó, usar separador de milhar. Só para ficar mais fácil, tá vendo? Aqui fica mais fácil de visualizar aqui. Então, 260.728,36 hectares. Então, nós vamos fazer a porcentagem. Então, eu vou colocar igual aqui. Qual que é a porcentagem? Cerrado tem 120.211 hectares. Isso é quantos por cento do total? Então, vou colocar aqui, ó, igual. Eu sei que 260 mil equivale a 100%. 120 mil equivale a quanto? Então, vou colocar aqui, ó, vou clicar nessa célula aqui, vezes 100, fecho aqui o parênteses, dividido por total. Se eu colocar aqui, então, ó, cerrado equivale a 46,11% do total. Então, para você não ter que digitar tudo de novo, você pode vir aqui agora também, clica na célula, aí aparece esse mais, quando você coloca nesse quadradinho aqui, ó, aparece o maisinho, você pode segurar e arrastar até o final. Só que o que acontece? Aparece esse erro aqui, ó. Por quê? Quando eu clico de novo aqui, ó, eu vou clicar nesse campo aqui na barra, ele mostra qual que é a equação. Então ele está fazendo aqui, ó, C4, que é cerrado, área de cerrado, vezes 100, que é o total de porcentagem, dividido por C14, que é o total de área. Quando eu venho nessa de baixo aqui, ó, repare que ele coloca o C5, que é o que eu quero, que é o campo, vezes 100, só que aqui está dividido por C15, não é acima. Então, nesse caso aqui, ele está descendo. Sempre que a gente vai descer, ele também está descendo para baixo. Então, descendo para baixo a dureza. Então, ele tá acompanhando. Se você desce uma barra aqui, ele desce uma barra aqui, uma linha. Se desce duas linhas, desce duas linhas. Então, isso é o que está acontecendo. Nesse caso, então, nós temos que fixar essa célula para que ela não desça junto com o seu processo. Então, nesse caso aqui, então, eu vou fixar é o cifrão, eu quero fixar ele nessa linha 14. Eu vou colocar um cifrão aqui, ó, antes do 14, ele vai ficar fixo no 14. Se eu vier aqui agora de novo, colocar aqui a seta aqui, segurar e arrastar, repare que aqui ele fica bonitinho, ó, e ele vai reduzindo gradualmente. E se eu colocar aqui do lado aqui, ó, e de novo igual, soma, dou um Enter, 100%. Então eu vejo aqui, ó, que a urbanização equivale a 0,33% da cobertura da vegetação dentro do município de Unai. Urbanização, desculpa, equivale a 33% da cobertura dentro de Unai. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, então para ganhar tempo aqui, eu vou copiar essa barra aqui, vou colocar vegetação uso do solo, aí vou colocar aqui, ó, app de rios em Unai. Então tá aqui. Eu vou desfazer aqui a edição. E agora nós vamos utilizar o arquivo da app. Então vou abrir a tabela de tributos. Mesma coisa, né? Já está selecionado aqui. Vou copiar tudo. Então selecionei copiar. E aqui agora eu vou colar. Deixa eu colar aqui para ficar mais fácil, porque depois eu vou recortar. Então vou vir aqui, mesma coisa, vou selecionar essas três aqui, vou excluir sigla e vou ficar somente com essas aqui. Ó. Então vou selecionar aqui, vou recortar, recortei e vou colar. Então colei aqui, tá bonitinho as minhas classes. Eu vou apagar esse daqui.
para ficar igual ao outro, vou inserir uma linha aqui para ficar fácil. Nós já vimos essa que não pode ficar com ponto, né? Então vou substituir aqui, já está com igual estava anteriormente, substituir tudo, fez OK. Vou classificar do maior para o menor, expandindo a seleção. E vamos ver aqui, ó, cerrado também continua sendo o predomínio, só que aí ao invés de ser campo, houve uma variação aqui, ó, floresta estacional semidecidual passou a ser a segunda predominante, com pouca coisa, né? Somente aqui 130 hectares, mais ou menos, 120 e poucos hectares a mais, mas houve essa inversão. Urbanização aqui com 46,15 hectares, e assim nós temos essa informação. Vamos fazer então a mesma coisa que nós vimos no anterior. Vamos fazer a porcentagem total. Vou colocar alinhada à direita, igual, soma, tab, seleciono tudo e dou Enter. Então vou fazer a mesma coisa aqui, vou selecionar tudo, formatar células, número, usar separador de milhar. Então nós temos aqui, ó, o total aqui agora deu, vou colocar em negrito, 13.863 hectares dentro da APP. Qual que é a porcentagem? Nós vamos fazer a mesma coisa. Então, você pode vir aqui, ó, igual, abre parênteses, cerrado vezes 100, fecha parênteses, dividido por total. Então, aqui agora passou a ser 37% do total. Vamos fixar aqui, né, o cifrão. E vamos fazer para os demais. Para ver se ficou certinho, eu vou vir aqui soma, somar tudo, tem que dar 100. Então tá certinho. Repare que é muito interessante que urbanização se manteve aqui com 33%, 0,33%, igual no anterior. Incrível, né? Uma coincidência muito grande. Então nós temos aqui essas duas informações e agora você tem condições de formatar essa informação lá no Word ou então aqui no próprio Excel, de forma que você consiga inserir essa informação no seu relatório. E aí eu quero saber o seguinte, qual que é a classe de vegetação predominante no outro município, no município que você está trabalhando? Então faça essas atividades aqui agora para o seu município de escolha, de forma que você consiga comparar como é que está a cobertura do uso do solo, o tipo de vegetação, em comparação de Unai com o seu município de escolha. E o APP de Rio, qual que está mais conservado? Se a gente olhar aqui, ó, se nós selecionarmos a vegetação, cerrado, floresta, campo, vereda, campo cerrado, eucalipto e floresta. Então, se eu selecionar essas classes aqui, são de vegetação. Vamos ver aqui quantos por cento de vegetação que é recoberto pela APP. Então, vamos ver aqui, ó, área coberta por vegetação na APP. Área sem cobertura de vegetação na APP. Então vou vir aqui, ó, vou somar igual. Aí você pode vir aqui, ó, e selecionar, ó, área cerrado, campo, vereda. A água não é. Então eu vou colocar aqui, ó, soma. Aí eu vou vir aqui, ó, seleciono campo, vereda. Aí como a água não é, eu não vou colocar. Segura o Ctrl no teclado. Aí seleciona campo, cerrado, eucalipto. Urbanização não é, também vai pular. Então segura o Ctrl de novo, floresta estacional. Então dou um Enter. Então a área coberta por vegetação na APP é de 13.388,42 hectares. A área que não é coberta é justamente aqui a área de água e urbanização. Você pode somar, mas nesse caso aqui não é necessário somar. Você pode vir aqui igual, área total aqui de cima, menos área coberta por vegetação. Então, 475 hectares é de área que não é coberta por vegetação. Qual é a porcentagem disso? Então, igual, vou fazer aqui, ó, abro parênteses, este valor vezes 100, fecha parênteses, dividido por área total. Então,
Deixa eu colocar aqui somente 2 casas decimais, seleciono ele aqui, formatar a célula, número, somente 2 aqui a casa decimal, tá aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa que agora, vou travar aqui no C30. Então tá aqui, ó, 96,57% da área da APP de hidrografia de Unai é coberta por vegetação, por algum tipo de cobertura de vegetação, enquanto a área não coberta por vegetação equivale a 3,43%. Então, veja esses dados e avalie se eles estão apresentando valores melhores em termos de cobertura e de uso em relação ao Unai ou ao seu município. Então, faça isso, pratique de forma que você consiga solidificar esse conteúdo que foi visualizado nessa aula. Então, esse foi o conteúdo dessa nossa aula. Espero que você tenha conseguido compreender o que nós fizemos e consiga praticar o máximo possível. Havendo dúvidas, estou à disposição. Muito obrigado e até mais.